Já estavam com saudade do NB Podcast? Vocês acharam que essa série seria somente um único capítulo? O livro está com as páginas em branco esperando para serem escritas, mas não com tinta e nem com caneta. E para ilustrar essas páginas, nada melhor do que recebermos no NB Podcast do canal Nobres Bereanos essa carta viva. Agora quero falar um pouquinho desse nosso querido convidado que nos fez sair de nosso estado para chegar até na bela Minas Gerais. E falando em bela, é na sua capital Belo Horizonte que desembarcamos para conhecer um pouquinho mais deste convidado. Nascido em 3 de setembro de 1954 em Acaiaca, Minas Gerais. Estudou psicologia pelo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, pós-graduado em psicologia médica com especialização em tanatologia. Pós-graduado também em extensão em educação na UEMG. Formação em terapia de família e casal na abordagem sistêmica no Olon Espaço Dinâmico. Filho de Luiz Silva e Jandira dos Reis Silva e mais 9 irmãos. Luiz Flávio da Silva, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer, um privilégio estar aqui para a gente ter essa conversa. Muito bom. Luiz Flávio, também conhecido como Tilu, posso estar te chamando de Tilu aqui, para quem não conhece. Aliás, o Tilu é conhecido de todos ou o Tilu é conhecido somente de amigos íntimos, no profissional também? Como que é? Minha família, meu pai chama Luiz, né? Chamava Luiz, então virou Lu. E aí meus sobrinhos, que são mais ou menos da minha idade, começaram com Tilu, Tilu. E além de ser uma coisa da família, virou quase que um apelido, né? Todo mundo me conhece como Tilu, exceto pacientes, outras pessoas. Meu nome é Luiz Flávio para todo mundo, mas todo mundo que me conhece mais próximo me chama de Tilu. Legal. Então me conta um pouquinho aí, você já deu a explicação do Tilu para começar, quem que é o Tilu. Me conta um pouquinho como que foi o nascimento de Luiz Flávio, como que foi essa saga. Realmente é uma saga mesmo, segundo a história que eu fiquei sabendo, né? Então, eu nasci em 33 de setembro de 1954, em Acaiaca, na roça lá, né? E já era para não ter tido, porque eu já tinha tido mais 13 filhos, né? E aí eu seria o 14º. Então, o que aconteceu foi que minha mãe insistiu com o médico, queria abortar, que poderia ela morrer, né? E a criança junto, mas ela insistiu nisso, aquela coisa de gente da antiga, né? Falava que esse filho pode ser meu amparo na velhice, essa coisa toda. E aí foi ter, só que eu estava sentado, então foi um problema para nascer, uma dificuldade muito grande. Ela sofreu muito no pré-parto e não mudava de posição, e uma tia, irmã dela, muito pequenininha, isso segundo ela, tá, gente? Eu estava lá, mas eu era um coadjuvante na história. Segundo que consta, muito magrinha e muito pequena. Ela enfiou a mão lá e me mudou de posição. E eu nasci. Sua própria mãe? Minha irmã. Sua irmã? Não, irmã dela. Ah, entendi. Irmã da minha mãe, que seria minha tia, no caso. Tia. Mais velha que a minha mãe um pouco. E aí acabou que eu nasci. Era para ter nascido em agosto, eu nasci em setembro. E muito doente no princípio, né? Talvez até pelo processo mesmo todo. E muito doente durante a infância toda. Então, essas doenças que criança normalmente tem, eu tive todas e mais algumas, né? E eles riem de mim até hoje, porque assim, se passava um caminhão com aquele cheiro de óleo, diesel, eu passava mal o resto do dia, e vomitava, aquela criatura frágil, né? Extremamente frágil. Mas foi nesse processo todo, crescendo e tal, e vai para a escola, aquela coisa toda, fui me desenvolvendo, né? E
alcançando aí depois, na medida que o tempo foi passando, parece que a gente vai desenvolvendo, vai criando também alguns mecanismos de defesa e alguma resistência maior também. Então, muito interessante, porque o seu nascimento se dá como um milagre de Deus mesmo. Sim. Porque você poderia nem estar aqui, consequentemente, sem seus filhos, netos hoje em dia, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre isso. E então, chegando aí no período da infância, me fala um pouquinho mais dela antes de chegar na juventude. As dificuldades suas, o que você teve nesse período de exemplos que trouxeram você hoje para quem você é? Primeiro, a referência é sempre família, né? Por eu ser o mais novo, então parece que é efeito cascata, né? O mais velho cuida do segundo, os dois cuidam do terceiro, e era sempre assim. Então fui criado pelos irmãos mais velhos, né? Não tinha, como toda família grande, né? E era uma família muito grande mesmo. Que eu falei 14 filhos, mas na verdade sobraram 10, né? E desses 10 atualmente somos 4 só. Eu mesmo, porque eu sou o mais novo, estou com 70 anos, então você imagina, né? Aí para cima o que tinha. Mas algum morreu na infância? Não, alguns morreram. Desses 14, 4 morreram, ou recém-nascidos. Teve uma menina de nome Luísa, que morreu com 6 anos. Então, assim, e lá era assim, quando tem um intervalo entre um e outro de 3 anos, é porque alguém morreu nesse meio. Entendeu? Quando você vai, a cada 2 anos tinha um. Então, se dava 3 anos, é porque alguém morreu nesse intervalo. Ou perdeu durante a gravidez, ou nasceu e morreu, ou no caso dessa Luísa, que viveu até os 6 anos, que é um negócio hoje inconcebível, né? Você pensa assim, como que uma menina de 6 anos morre? Mas era na roça, né? Sem recurso nenhum, né? Tanto que no meu parto, por exemplo, não tinha médico, não existia, era parteira, inclusive pelo que consta na história, parteira de cadeira de rodas, que eu nunca imaginei uma coisa dessa, que ninguém imagina. E quer dizer, todo um contexto para não dar certo, né? Agora, no almoço na minha casa, com todo mundo lá, de 70 anos, né? Eu estava falando para eles que eu fico eternamente agradecido a Deus, e eu já acho que eu estou no lucro, né? Pela construção de tudo, como a coisa foi, como eu fui crescendo, pelas dificuldades enfrentadas. É uma história, assim, é uma vitória, né? Toda essa história leva a uma vitória. Hoje eu posso olhar para trás e ver que aquele início muito difícil, infância muito difícil, depois a adolescência, né? A ausência do pai, que morreu quando eu tinha 12 anos, e que a gente passou por muita dificuldade, tem um nível de vitória inimaginável. Milagre mesmo. E como que era essa relação sua com seus pais até antes dessa fatalidade do seu pai? Como que era? Então, ele trabalhava, ele era ferroviário, né? Então ele trabalhava, tinha salário todo mês. Então a gente tinha uma vida, não é que faltava coisa, penso, porque a gente nem tinha grandes pretensões. Morava numa casa muito grande, uma casa de 8 quartos, porque era muita gente, né? E a gente plantava o que a gente consumia no dia a dia, de horta, essas coisas todas. Criava galinha, porcos, coisa de interior mesmo. E ele trabalhava todo dia, saía de madrugada e voltava de tardinha. Minha mãe, dona de casa, que fazia tudo na casa, costurar, passar, lavar, essa coisa toda. Depois as meninas foram crescendo e começam a ajudar também. Era um relacionamento, era muito católico, né? A gente, interior de Minas, cidade pequenininha. Na época que eu nasci, era uma cidade que era distrito de Mariana, então aqui na Zona da Mata, né? Entre Mariana e Ponte Nova. E ele era de uma região aqui também de Minas, perto de Barbacena, uma cidadezinha chamada Ressaquinha. E ela era de lá mesmo, né? De uma família bem diferente. Ela casou-se com 15 anos, aumentaram para 16 porque o cartório exigia. Aos 16 ela começa a ter filhos, vai dos 16 aos 41 tendo menino. Eu nasci, ela estava com 41 anos. Então, ela vira essa figura super responsável, dona de casa, criando os meninos e sem ajuda, né? Porque a mãe dela vai morrer um tempo depois
E aí ela fica com essa meninada toda cuidando e dando conta, levantar de madrugada, arrumar comida para o marido, levar para o trabalho e tal. E durante o dia o tempo todo cuidando, ensinando para casa para menino. Ela tinha só até a 3ª série, mas que antigamente uma 3ª série do ensino fundamental equivalia a muitos anos à frente hoje, né? Ela sabia muita coisa, escrevia muito bem, tinha uma letra muito boa, escrevia poesia. Então ela tinha uma facilidade muito grande para ensinar. Meio impaciente de vez em quando, dá umas encoxadas na gente lá, mas funcionava bem. Ela passou mais ou menos então 25 anos gerando filhos. Sim. E isso, como era um filho atrás do outro, aí nesse espaço curto que você disse, como que era a relação de vocês com seus irmãos? Porque provavelmente tem aqueles irmãos que são mais próximos da sua idade, tem os irmãos que são mais distantes. Sim. Existia muito aquela coisa antigamente de o mais velho cuida desses mais novos que estão vindo e ajudam a mãe. Principalmente as meninas ajudavam mais. Os meninos, essa coisa do patriarcado todo que a gente vive aqui, né? E principalmente aqui em Minas essa coisa é mais forte. Então elas ajudavam mais. A convivência maior era com esses mais próximos. O primeiro acima de mim, que é 2 anos mais velho. O segundo acima de mim, 4 anos mais velho. Depois vem uma irmã 6 anos mais velha. Então esses eram mais próximos. A gente convivia muito próximo, dormia junto, essa coisa toda. Agora, os mais velhos, a gente não tinha muito relacionamento. Porque quando eu chego ali pelos 6 anos, por aí... Você era qual da ordem ali dos filhos? Era o último, era o 14º. Você era o 10º, você é o mais... Sou o mais caçudo, novo, então. Exatamente. Né? Meu pai, inclusive, usava uma expressão, essa aqui, minha rapa do tacho. Eu achava detestável essa expressão, porque parece que não tem mais nada para tirar do tacho, aí vai lá raspar para fazer aquilo ali, né? É mais ou menos isso. Então eu não gostava dele, nem gosto muito dessa expressão. Quando alguém fala, dá até aquele arrepio, assim, porque não era uma coisa que me agradava quando ele usava essa expressão. Mas ele era muito trabalhador, muito responsável pela família, um cara fechado, que era muito da geração dele, né? Fechado, sisudo, sério, né? Distante afetivamente, a não ser que ele bebesse alguma bebida alcoólica lá, ele queria fazer carinho, mas era um negócio meio produzido, né? Então aquilo incomodava muito. A mim, pelo menos, me incomodava muito, porque não existia essa proximidade afetiva no dia a dia, mas quando ele bebia, ele queria pegar, abraçar e tal, e aí não combinava, não era a mesma pessoa. Ele era muito amigo das pessoas de fora, de brincar com os amigos dele, aquela coisa toda, mas em casa era um cara fechado. Não sei se para manter a autoridade, o conceito distorcido também de autoridade, né? Porque a autoridade não é feita de cara fechada, né? É uma coisa mais leve. Mas ele era mais distante, assim, pelo menos com alguns. Tinha alguns, para ele, desses filhos todos, desses 10 que sobraram, alguns eram mais especiais, sabe? Assim, ele tinha mais proximidade, era mais carinhoso com eles, passava mais a mão na cabeça. E, inclusive, foram os que deram mais problema, assim, em termos de educação e de problema na vida. Sim. Né? Os outros que ele era mais direto e que se brincasse ele oprimia, ele batia e tal, esses deram certo na vida, vamos dizer assim. Uhum. Né? Mas esses outros, assim, passou a mão na cabeça e deram problemas seríssimos mesmo. Assim. Então, existem alguns, não sei se isso também entra, mas existem alguns traumas que você teve nesse período da infância, e até você falando relacionado à questão de religião, você estava na igreja católica e existiu algumas imposições que foram traumáticas para você? Sim. A minha mãe fazia questão, né, da gente estar na igreja e tal. Eu fui coroinha, né, aquela figurinha que ajuda o padre, que era obrigatória. Então minha mãe impunha esse tipo de coisa. Então, e ela era muito dedicada, ela era muito fiel à igreja, sabe? A fé dela era muito definida e ela acreditava naquilo piamente. Então a gente era obrigado a acompanhar. Era por obrigação mesmo, né? E fazia parte da educação também. O lugar é muito pequeno, então todo mundo participava de tudo, né? Não tinha essa possibilidade de ser diferente. Não tinha como ser diferente ali. Então eu fui coroinha e ela... E me lembro um dia, eu sempre tive... Todo mundo que me conhece de perto sabe da minha dificuldade de manhã.
Tenho muita dificuldade de conversar de manhã, principalmente de responder pergunta de manhã. Pode ser para responder um sim ou um não, parece que eu estou fazendo um dos 12 trabalhos de Hércules. É pesado mesmo. Então, eu fui ajudá-lo numa missa um dia de manhã, tipo 7 horas da manhã, eu tinha que estar lá para ajudar. Estou lá ajudando, campainha, não sei o que, servindo ele lá durante a missa. Aí ele virou pro altar, começaram a cantar uma música e eu estava lá do lado, um pouco para trás assim. E ele falou comigo, canta. E eu não respondi. Aí ele falou de novo, canta. E eu fiquei quieto, eu não dava conta, aquilo era um trabalho sobre-humano para mim cantar ali. E aí ele falou, se não cantar não precisa voltar. Foi a minha carta de alforria. Porque aí eu não precisei voltar. Eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, ó, o padre Zezé falou que não é para... Se eu não cantasse, não era para voltar lá mais não. Eu não cantei. Aí ela ficou chateada e tal, foi conversar com ele, mas aí ele era durão. Então ele admitiu e ela aceitou também e passou batido. Acabou. Mas aí, assim, todas as atividades da igreja a gente participava de tudo, né? Missa, mês de maio, que era muita quermesse, muita coisa assim. Setembro, que era da padroeira lá, então tinha novena. Essas coisas de Natal, Semana Santa, né? Semana inteira daquela vivência toda que a gente chama na sociologia de reatualização do mito, né? Então tinha que participar de todas as atividades, minhas irmãs, todo mundo participava, né? E isso foi até a adolescência, que é quando eu saio de casa, né? Ele morreu em 1967, eu estava com 12 anos. Aí nós ficamos no interior um ano a mais lá. Quando foi em 68, ele já tinha comprado a casa aqui, veio aqui para receber a aposentadoria dele, já estava tudo vendido lá. Caminhão tratado para trazer a mudança. Então, assim que terminasse o carnaval, ele receberia o dinheiro na quarta-feira de cinzas e ia lá nos buscar. Aí no domingo ele teve um AVC e morreu. Eu ia perguntar como que foi esse período de quando seu pai morreu em relação a isso, porque seu pai trabalhava, né? Isso. E sua mãe, você falou que ela também trabalhava. Costurava e tal, mas era muito pouca coisa, né? Ganhava muito pouco. Depois ela começou a receber essa pensão do meu pai, mas era pouco, era o suficiente para pagar a prestação da casa. Então, como que foi, mais específico, essa ausência do seu pai, principalmente nesse período? Muito sentida financeiramente. Entendeu? Porque era ele que sustentava. Então, já tinha alguns irmãos casados, né? Acho que na época a gente tinha 3 ou 4 casados já, os mais velhos já eram casados, 3 irmãos e uma irmã. E aí, eu acredito, eu não me lembro, mas eu acredito que eles ajudaram. Quando eu fui para o colégio interno, tinha um enxoval, era muita coisa que tinha que levar, então eu tinha um padrinho, aqueles padrinhos de batismo, aquela coisa da igreja católica, esse padrinho me ajudou muito mesmo. Ele montou todo o enxoval para eu ir para lá. Mas foi muito difícil, porque nesse período que a gente estava lá, precisava dessas coisas, sabonete, pasta de dente. Eu estava crescendo muito, né, naquela fase do estirão, do adolescente. E aí comprava uma roupa, daí a 2 meses a roupa já não servia. Então, foi um período muito difícil, de falta de muita coisa. Minha mãe ia lá nos visitar e não tinha. Então, aí era aquela coisa de aprender a depender dos outros, pedir para colega emprestado e tal, porque não tinha mesmo, né? E não tinha como levar, porque não tinha dinheiro, não tinha condição. Então foi um período de sobrevivência, né? Depois, os 2 irmãos acima de mim, porque aconteceu uma coisa muito ruim também. As minhas 2 irmãs, que eram professores, que podiam ajudar, elas tiveram tuberculose. Antigamente, o tratamento de tuberculose era 6 meses de internação. E tudo era descontado no salário delas. Os remédios eram muito caros, porque era tudo importado e tal. Então, elas ficaram sem ajudar. A minha irmã, que você conhece, a São, ela foi para uma outra escola, no internato também, lá nessa mesma região. Na mesma época que eu estive, ela foi também. Era uma outra escola só de mulheres. Mas foi a salvação nossa. Eu considero isso assim. Deus me tirou daqui e colocou no lugar desse, porque foi a oportunidade de eu estudar. Eu segui um caminho completamente diferente dos meus irmãos. Meus irmãos também se tornaram ferroviários. Todos eles. Os homens, né? E eu peguei um caminho completamente diferente, a nada a ver
com aquilo que eles faziam. Eu fui estudar. Não tinha noção. Hoje eu vejo assim, o percurso de como é que Deus foi aprontando as coisas, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu só sabia que eu tinha que estudar. E que era o caminho, era a única possibilidade que eu tinha. Então eu fiquei lá até 72, vim embora para cá, comecei o ensino médio aqui em 1973, numa escola pública que também fiz prova, passei e tal. Então fiquei estudando, fiz técnico e administração. E comecei a trabalhar no final desse ano de 1973 aqui em Belo Horizonte. Fui office boy, no escritório de contabilidade. Depois comecei a trabalhar dentro do escritório e fui desenvolvendo ali. Aí saí dessa empresa, fui para uma outra, um comércio, em que eu fui montar o escritório dessa loja, uma loja de peças para automóveis. Aí passei no vestibular, me converti, aliás. Eu queria falar sobre isso, queria saber como que foi o período seu da conversão. Aí eu me converto e passo no vestibular e adoeci. Então fiquei 50 dias internado num hospital aqui. Eu tinha um problema no pulmão que ninguém sabia explicar, porque não era tuberculose. E eu ficava... Tinha febre todo dia. Todos os dias à tardinha eu tinha febre. Eu lembro que eu ia para o cursinho pré-vestibular, porque eu fiz curso técnico, então tinha que fazer cursinho para ajudar, né, naquelas disciplinas física, química, biologia. E todo dia eu tinha que tomar remédio para febre e procurando médico para tentar entender o que era. Aí eu fiz vestibular, 2 vestibulares e passei nos 2 de cara. Aí o primeiro, o médico falou assim, não posso te dar atestado, que a gente não sabe o que é e tal. No segundo eu falei assim, não, você vai me dar um atestado falando que eu estou em tratamento, porque eu não posso perder de novo, né? Aí ele foi me dar um atestado, que eu estava sob tratamento e tal, mas que podia matricular. Fiz a matrícula, estudei um mês, e ele falou assim, vão internar uns 4 dias para descobrir o que é isso que você tem. Aí, quando eu cheguei lá no hospital, que eu encontrei com os outros que já estavam internados lá, eles perguntaram para mim assim, quanto tempo você vai ficar aqui? Eu falei assim, falaram que eu vou ficar 4 dias aqui para descobrir o que eu tenho. Eles morreram de rir, né? Que isso, ninguém entra aqui para ficar 4 dias, no mínimo aqui é 30. Aí eu já fiquei assim, né? Como eu tinha acabado de me converter, eu estava naquele primeiro amor, apaixonado com Jesus e tal. E aí o que aconteceu? Aquilo foi a oportunidade de eu me ver crescer espiritualmente. Porque eu tinha um contato com esses internos lá muito próximo. Então eu vi muito milagre acontecer através da oração. Entendeu? E tinha uma ala do hospital lá que era desse pessoal que vinha de penitenciária do interior, que estava com tuberculose, e vinha se tratar aqui. E eles não recebiam visita nenhuma. Normalmente, o pessoal, quando está internado, todo mundo vai visitar e leva uma frutinha. Lá, normalmente, leva maçã. Porque maçã é uma fruta que dura mais tempo e tal. Como diz o Rubem Alves, ninguém leva caqui para quem está doente. Porque ou ele vai estar verde, agarrando, então ele está maduro demais. E o paciente que está internado, ele não tem um horário para comer aquilo, né? Sim. Então, apesar de que eu ganhei abacaxi lá no hospital também, que foi uma coisa estranhíssima para todo mundo lá. Nós rimos muito, mas comemos abacaxi. E como eu não aguentava mais comer maçã, eu aproveitava, pegava a minha Bíblia, pegava o pacote de maçã e ia visitar esse pessoal que não recebia visita. Levava as maçãs para eles e aproveitava para ler a Bíblia junto. Comecei a estudar a Bíblia com eles. E era um hospital católico. Então as irmãs ficaram de cabelo em pé. Até o dia que o médico falou que eu ia ficar de repouso absoluto, porque eu não sabia o que era. E para descobrir aquilo, fez um raio-x, que era o que tinha de mais moderno na época, e descobriu que realmente tinha um vazamento. Eu respirava e vazava no pulmão esquerdo. Vazava esse ar e não voltava. Então era uma infecção, porque tinha febre, né? Aí eu fiquei 15 dias em repouso absoluto. Nesse dia, uma irmã de caridade fez questão de ir lá, sentar do meu lado e falar assim, agora você vai ter que ficar quietinho aqui, né? Sabe? Porque estava atrapalhando, inclusive, o texto, porque tinha um texto que o pessoal ia para lá, para a capela do hospital, para participar desse texto. Quando eu comecei a estudar a Bíblia com esse pessoal, o que aconteceu? Esvaziou o terço. E aí ela ficou incomodadíssima. Então, quando eu vou ficar de repouso absoluto, acabou ali. Ela estava satisfeita, né?
Só que o pessoal começou a ir atrás de mim. E nisso chega um cara, fica do meu lado, com um pulmão só e doente. E de repouso lá também do meu lado. Geraldo, que ele chamava. E esse Geraldo, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque eu me aproximei muito dele e a gente conversava muito ali, um do lado da cama do outro. E eu tentando entender o que era, né, que ele tinha e tal. E aí, uma tarde lá, tava todo mundo, era uma enfermaria muito grande, e tava todo mundo brincando, jogando baralho, alguma coisa assim ali para passar o tempo. Geraldo começa a ter uma falta de ar. Aí o que eu fiz? Eu peguei a Bíblia, abri um texto, acho que Isaías 45, e falei, Geraldo, calma, eu vou ler para você e você vai só ouvir e vai imaginar o que eu estou lendo aqui para você. E na medida que eu fui ler, e todo mundo parou. Nessa hora, parou, ficou ali do lado, e todo mundo foi vendo o que estava acontecendo. Porque na medida que eu fui lendo, ele foi acalmando. E aí, olha, eles já tinham apertado várias vezes a campainha, chamando as irmãs de caridade, que eram enfermeiras também, para socorrer. Aí quando elas saíram lá do texto, que elas chegaram, o Geraldo já estava bom. Aí um deles, inclusive, até falou assim, agora não precisa mais não. Agora o Luiz já orou, já resolveu. Mas na verdade só tinha lido o texto para ele. E fui falando com ele, pedindo para ele visualizar aquilo que eu estava lendo para ele. Que é um texto que fala de terra seca e como que Deus chega e muda toda aquela atmosfera ali. E depois disso, algumas vezes aconteceu e tal. Até o dia que ele virou para a irmã e falou que não acreditava naquilo. E aí... Ele falou que não acreditava naquilo? Que acreditava nas coisas que eu estava lendo para ele. Aí quando foi... daí uns dias ele transferiram ele para o andar de cima. Tipo assim, tiraram ele de lá de perto de mim. E aí eu fui lá visitá-lo e ele falou para mim assim... que aí separaram, né? E ele estava bem ruinzinho. E eu falei assim, Luiz, também, eu queria ir lá onde você reúne lá na sua igreja. E depois ele virou para mim e falou assim, mas não tem problema não. Se eu não encontrar com você aqui, a gente encontra lá diante de Deus. Eu falei, beleza. Voltei para lá, daí uns dias ele realmente acabou falecendo. E aí ele... e eu melhorei. Sim. Sabe? Parece que foi uma experiência de estar junto com ele ali. Ele precisava daquele momento. E aí foi extremamente enriquecedor para mim. Por quê? Eu era um novo convertido que estava tendo experiências de ver Jesus agir. Né? Para mim foi algo tremendo. Foi a primeira experiência. E eu fiquei lá eu fiquei 50 dias, exatamente 50 dias. Saí, então perdi o primeiro semestre. Quando eu voltei, início de 78 para a faculdade, que aí eu fui completar a graduação. Foram 5 anos, de 78 a 83. Aí eu terminei a graduação em psicologia. Tá. O que eu queria saber é só uma coisa ainda em relação a isso, que você falou sobre sua conversão, mas você não falou como que foi, até porque toda a sua família era católica. Uhum. E a sua mãe também, e ela também se converteu, correto? Sim, então, onde que foi essa conversão e como que ela se deu, tanto relacionada à sua família quanto a você especificamente? Então, essa minha irmã, 6 anos mais velha que eu, ela conheceu, ela era professora e conheceu na escola dela, não sei se ela é supervisora ou era professora também, uma senhora da igreja pentecostal aqui, no bairro lá. E foi falando de Jesus para ela e tal, e ela começou a frequentar a casa dessa senhora e o povo lá era de vigília e oração, e você sabe como é que é, né? E uma mulher que conhecia muito a Bíblia, mas muito. Eu já tinha passado por uma experiência numa igreja presbiteriana que tem até aqui perto do consultório. Um colega meu desse colégio interno, um dia foi lá na minha casa, que ele conhecia a minha família, falou na minha casa, me convidou para ir à igreja. E ficou conversando e tal, eu fui namorar, eu tinha uma namorada perto da casa da minha irmã, do carro. E ele foi comigo até lá. E ficou na casa da minha irmã enquanto eu namorava. Depois terminou, viemos embora de ônibus no centro e falou assim, vamos lá na igreja comigo amanhã, tem escola bíblica lá e tal.
falei assim, beleza. E pronto. No outro dia eu peguei um Novo Testamento pequenininho, e nisso o São já estava falando de Jesus para mim, das coisas que ela estava ouvindo dessa irmã da Pentecostal. Eu peguei o Novo Testamento aqui dos Gideões, o cinza, enfiei no bolso e vim, peguei o ônibus e vim aqui. E aí cheguei, nada dele, não apareceu. E aí os jovens desceram para um andar de baixo da igreja. Aí alguém falou assim, os jovens estão lá embaixo, na escola bíblica. Eu desci e participei lá. De cara, perguntou, quem é novato aqui? Aí eu levantei a mão. Mas quem te convidou? Eu falei assim, o Leonardo, mas ele não veio não. Mas que bom que você ficou e tal. Como é que você está se sentindo? Tô achando ótimo. Eu tô achando que eu encontrei o que eu precisava aqui. Pronto. Aí beleza. Qual a sua idade? Eu tinha 23. Não, 22 para 23, isso mesmo. Quando foi... E eu tinha um colega lá no segundo grau que ele descobriu que eu gostava muito de ler. O que ele fez? Ele era crente e começou a me dar livro. Eu lembro de um que mexeu muito comigo, o título era Jesus Cristo é o Senhor. Mexeu demais, me incomodou muito. E aí ele foi me dando livro. Não falou de Jesus para mim, não, mas foi me dando livro. E tinha um rapaz desses, tinha um tal de clubinho na época, que de vez em quando o rapaz que era da Igreja Batista da Lagoinha passava uns filmes, de vez em quando chamava todo mundo no auditório e passava um filme lá e depois fazia apelo e tal. Eu lembro de ter visto um filme só. Eu não me interessei na época, não. E esse colega meu de sala é que ficava, e aí, gostou do livro? E eu falei, eu gostei, achei legal e tal. Aí eu vim aqui, no dia que eu vim aqui, eu contei pra ele que eu tinha visto, nossa, que legal e tal, e pronto. Mas eu gostava demais de dançar. Sair à noite, entendeu? No sábado. Você era festeiro? Isso. Pé de valsa, como diz, né? Naquela época da discoteca, aquela coisa toda. Sim. Então, era muito difícil para mim acordar no domingo de manhã para vir para a escola bíblica. Então, aí eu passei um bom tempo sem vir à escola dominical aqui na igreja. E aí, minha irmã começou a ir numa igreja chamada Cruzada de Reabilitação Espiritual, com esse pessoal da Pentecostal. Que era bem no centro da cidade lá, Tupinambás, entre Bahia e Amazonas. E aí eles me convidaram um dia para ir lá. Aí acabou. Eu cheguei lá e ele fez um apelo no final do culto. E eu já fui chorando, desmontado, literalmente. E aí mudou completamente, porque lá era uma igreja que tinha muito jovem, era muito alegre, assim, festiva, diferentemente da presbiteriana. Não que a presbiteriana não tenha gente alegre, mas é porque as coisas são mais formatadas, né? Então, chegava... Quando eu vim a primeira vez, que eu subi, que o coral começou a cantar, que o pastor cantou um hino do cantor cristão, para mim aquilo parecia que eu estava no outro mundo. Eu já achei demais. Quando eu cheguei lá nesse outro lugar, que era uma igreja menor, só que era uma festa, o povo se abraçava e cantava, e sentava e ouvia a palavra, então era uma coisa muito legal. Tinha muito jovem também. Nessa época, Paulinho, Geraldo, essa turma já estava lá. E aí, eu encontrei. E eu ia todo dia à frente. Todo dia fazia apelo, eu ia à frente. Até que o dia que o pastor virou e falou assim, quem já aceitou não precisa vir mais não, gente. Só que eu achava que eu tinha que ir, né? E tal. E aí foi mudando muito, assim, tudo. E nisso eu terminei o segundo grau, fui para o acampamento no carnaval. E tive uma experiência muito forte com Deus, de batismo com o Espírito Santo e tal. E aí logo depois eu batizei. Isso minha irmã ainda estava tateando, porque ela tinha um namorado, não sabia se o namorado ia se converter, essa coisa toda e tal. Onde que era esse acampamento, esse encontro? Acampamento da Fazenda Rosário, até lá onde eu estudei, só que no outro prédio. Sim. Né? Veio a Diel, veio um punhado de gente, que aí nós começamos a conhecer esse povo, começou a chegar aqui. A Diel, o Benedito e tal. E eu me lembro muito bem desse pessoal na fila, a Diel com a família toda, que punhado de jovens, de rapazes, né? E aí passou. Eu me batizei depois nas águas. Aí eu tive um enfrentamento de família, porque assim, como a família era muito católica, então falar de Jesus, falar de salvação para eles era um negócio meio afrontoso, né? Porque eles não
Eles acham que arrogância é essa falar que você é salvo, né? Mas pela falta de conhecimento da palavra, né? Porque você começa a conhecer a Bíblia, você começa a descobrir que tem muitas verdades que a gente precisa vivê-las aqui. O que vai acontecer depois está escrito lá também, mas não é o mais importante do que experimentar a coisa aqui, né? Então, isso para a família, minha mãe começou a pedir Maria para mostrar para a gente o caminho. Eles falaram, mãe, nós já estamos no caminho, né? E aí, eu acho que foi em 81, minha mãe... nós estávamos passando por uma situação difícil na minha casa, e eu falei para minha irmã, agora é hora de dar uma Bíblia para ela, que ela não aceitava que a gente falasse. E não aceitava nem que a Bíblia fosse Bíblia de crente. Então eu falei, não, compramos uma católica para a senhora. Aí compramos uma Bíblia até com uma letrinha muito pequenininha, sabe? Que a gente não tinha dinheiro, né? E demos para ela, e ela começou a ler. Do Gênesis foi caminhando. Quando ela chegou em Êxodo, nos 10 mandamentos, essa mulher desmontou. Ela ficou destruída, porque assim, eles me enganaram a vida inteira. Primeiro mandamento, não farás para ti mais de escultura, não as adorarás, não lhes farás culto, eu sou o Senhor teu Deus. Aí ela falou assim, então, imagem, isso tudo do catolicismo é uma grande mentira. Ela começou a juntar coisas, mas tinha muita coisa. De imagem de santo, terço, novena, quadro da Terra Santa, ela tinha muita coisa. Imagina a pessoa viver a vida inteira, nessa época ela devia estar com 68 anos, por aí. Eu acho que sim. 13, 80, 68 anos. E aí ela se converteu assim, lendo a Bíblia. E ela ficou fascinada. E foi criticada pela família, pela irmã dela, pelos irmãos dela, que eram radicais. Que absurdo, depois de velha, né? Mudar de religião. Ela falou assim, eu não estou mudando de religião, estou crendo de uma maneira diferente em Jesus. Mas isso, para os sobrinhos dela, então, uma decepção, porque ela era um modelo de uma mulher de fé. Católica, dedicada, dedicadíssima. Então foi foi uma reviravolta na vida de todo mundo na família. Sim. Né? E logo depois, um irmão dela estava com câncer nos ossos e tal. Então ela não dava conta de sair de casa, por exemplo, e orar por alguém. Ela me chamou. Vão lá na casa do seu Tizé, que está muito ruim. Vão lá orar por ele. Aí fomos a Norma, que a gente não se conhecia assim, né? Mas era da mesma igreja. Então, assim, convidei alguém, convidei ela, convidei um outro rapaz. Nós fomos num sábado à tarde. Você não tinha nada ainda com a Norma? Não. Nada, nem imaginava. Mas fomos nós três e minha mãe. Chegamos lá, ele de cama, né? E eu peguei o mesmo texto que ela tinha descoberto, Jesus, e li para ele. Os 10 mandamentos. Aí ele virou e falou mais ou menos a mesma coisa. Então tudo isso que nós aprendemos, a Bíblia fala exatamente o contrário. Eu falei assim, exatamente, tio. Aí ele falou assim, então pode começar a tirar tudo daqui de casa. Tudo. E a mulher dele lá, a tia Silvia. Não vai levar. Não, Santo Antônio de Pádua de jeito nenhum. Ele falou assim, você não está entendendo não, Silvia. Isso não significa nada, isso não tem valor nenhum. Isso não vai ajudar ninguém. Né? Isso não ajuda ninguém não. Quem ajuda é Jesus, você não está entendendo o que é Jesus? Aí foi aquela reviravolta para eles também. E foi uma coisa dessa, foi num sábado, né? Eu sonhei com ele na quarta-feira de manhã. Que ele caminhava para um crepúsculo assim de braços abertos. E eu falei para ele, e eu acordei com aquele sonho e pensei, gente, será que Tizé está indo embora? E vim trabalhar. Eu trabalhava aqui perto de onde é o consultório hoje, trabalhava aqui a 2 quarteirões daqui, na escola. Eu era diretor administrativo lá. E aí 9 horas mais ou menos, minha mãe liga para mim, só o seu Tizé foi embora hoje. Morreu. Mas, gente, foi exatamente lá no sábado para visitar, para ele aceitar Jesus mesmo, mudar a vida dele nesses 4, 5 dias que ele ainda viveu, entendeu? E mudou a história lá da família dele, né?
Então, essa história da igreja, porque eu fui desenvolvendo, caminhando lá dentro, cantava, sempre gostei muito de música, sempre gostei de dançar, e eu estava em casa, né? E nesse período que eu estava no hospital, os jovens que eu conhecia iam me visitar. Só que eles iam me visitar, me davam um abraço e saía pelo hospital todo falando de Jesus lá. Mas é engraçado, vocês vêm me visitar e saem por aí. Nós estamos aproveitando a oportunidade, né? E um dia o pastor, que era da igreja lá, ele falou assim, engraçado, e contou, isso alguém me contou. Que ele chegou lá e falou, porque ele foi lá me visitar fora do horário, né? Que pastor parece que tem, pastor e médico tem acesso ao hospital assim, né? Ele falou pra mim assim, ele falou pro pessoal lá, eu fui lá visitar o Tilu e achando que eu ia confortá-lo, eu que saí de lá confortado. Ele me levou um livro que me ajudou muito, inclusive. Um livro que chama Psiquiatria de Deus, que é um livro que faz uma análise dos 10 mandamentos, Pai Nosso, Salmo 23 e as Bem-aventuranças. E esse livro eu já dei para muita gente, inclusive para um paciente meu que estava para morrer, e ele leu esse livro e foi de uma ajuda muito grande, porque tinha semanas que ele não dormia. E ele leu só dormia encostado, né, sentado, porque não podia deitar, porque ele não tinha condição de respirar. E ele leu esse livro, a esposa lia o livro para ele, toda noite. E ele deitava e dormia normal, como qualquer pessoa. Eu falei assim, eu não sei o que tem nesse livro aí não, mas alguma coisa mudou aqui dentro de mim com ele. Ótimo, não tem problema não. Então ele levou esse livro para mim e deu esse testemunho lá para todo mundo, contando que ele tinha ido lá para falar achando que ia me confortar, e na verdade ele saiu de lá confortado, né? Então eu passei 50 dias lá e foi uma mudança em termos espirituais. Depois eu entendi que Deus, na verdade, me tirou de circulação, porque eu era muito ativo em tudo. Ainda estava estudando, fazendo pré-vestibular, tinha me convertido nesse meio, e fazendo vigília, ia para um monte, essa coisa toda, né? Então, assim, aquilo foi assustador, né? Era muita coisa. Trabalhava, né? Eu era empregado e tal. Então parece que Deus me tirou, tipo assim, vai descansar um bocado. E aí eu fiquei realmente o restante desse ano, que eu perdi o primeiro período da faculdade. Quando foi o outro ano, eu fiquei praticamente o ano inteiro, né? Dependendo do INSS, encostado, né? Como eles falam. E fui levando a minha vida ali, né? Como filhinho de papai, só estudando, né? Sim. Mas foi muito bom para mim, muito bom. Ô Tilu, mas aí me fala uma coisa, você falou de uma pessoa aí que entra na sua história e que é importantíssima pro desenrolar depois da sua história, que é a Norma. Sim. Me conta como que foi isso aí, como você já falou mais ou menos como vocês se conheceram e como despertou esse amor para vocês depois construírem esse lar com 3 filhos também. Depois eu pedi para você falar dos filhos também. Então, a gente se conheceu no meio desse tanto de jovens lá, mas eu não tinha nada, não tinha esse olhar, mesmo porque quando eu vou para a igreja, eu tinha uma namorada da escola, que era muito amiga da Mirinha, que é minha sobrinha, que também estudava na mesma escola que eu. A gente se formou junto, era minha sobrinha mais ou menos da mesma idade. Então, essa namorada vai comigo para a igreja. Que eu falei para ela, encontrei, não dá para abrir mão não. E aí ela foi, mas ela foi assim, mais pelo interesse, pela minha pessoa, né? Do que necessariamente. Então ela participou, chegou a se batizar e tal. Ela era toda elegante, toda bonitona, né? E tal. E mais pra frente. E ela conheceu a Norma também, porque Norma vai se convertendo em 77. Ela falou que foi no dia que o Elvis Presley morreu. Ela gostava muito de rock também, né? Sim. Gosta ainda, né? E ela tinha caroços no seio de câncer. Ela sentia dor do lado esquerdo, que era na mama esquerda. E ela foi lá um dia, recebeu a oração e ela foi curada. Ela ficou como se fosse buracos assim no seio dos caroços que foram tirados por Deus. Ela se converteu por causa de uma cura que ela experimentou de um câncer, ou de vários cânceres, né, que ela tinha na mama. Vários nódulos, né? Então ela se converteu por isso. A mãe dela já frequentava lá e chamou ela um dia. Aí ela falou assim, quem sabe eu vou ficar livre desse negócio, né? Aí foi, realmente ficou mesmo.
E aí pronto, passou, aí a igreja mudou-se de lá desse lugar na Tupinambás e veio aqui para a Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes, no 18º andar. A gente comprou lá, todo mundo ajudou e tal. E aí aumentou muito mais, porque é um teatro muito chique lá. Chama Teatro Casa Nova. E aí nós tínhamos um trabalho com o pessoal de Citrolândia, aqui perto de... É um bairro de Betim, que é um bairro que foi criado para pessoas com hanseníase. E nós íamos lá dar assistência espiritual para esse pessoal. Éramos pelo menos 4 ou 5 pessoas iam lá quarta e domingo. Durante a semana eu não podia, porque eu fazia faculdade, mas no domingo normalmente a gente ia. Ia lá, visitava esse pessoal todo e depois tinha um culto com eles e vinha embora. E a gente voltava regozijando. E numa dessas tardes, lá a gente parado na porta da igrejinha lá esperando o horário, eu enxerguei ela. Lembro a roupa, lembro tudo direitinho. Como é que ela estava vestida. Então ela era meio riponga, cabelão comprido, estava de camiseta branca assim, calça preta, sandália de couro, bem ripinha mesmo. Você também tinha um pouco disso, não tinha não? Tinha, era meio... Ainda mais na faculdade na época, né? Até para revolucionar, né? Então, andava de chinelo, daquelas batas, bolsa tiracolo, né? De couro e tal. Então é bem... Mas assim, aí a gente se viu. Eu a vi, na verdade. E comecei a conversar mais. E antigamente não tinha muito. Telefone era orelhão, né? Então, para ligar era fichinha. E eu escrevia muito, sempre gostei muito de escrever. Então, durante a semana, escrevia cartas, né? E a gente tinha na igreja uma intercessão, jejum e intercessão, toda quarta-feira que a gente entregava jejum na hora do almoço, porque tinha uma cantina na igreja. Então, ele já sabia fazer almoço na quarta-feira, e tanto de jovem ia para lá no horário de almoço. E aí, era a oportunidade da gente conversar, ou então no final de semana, mas a gente nem conversava de namorar, essa coisa toda, não. A gente ficou durante uns 8 meses orando, querendo saber a vontade de Deus para o relacionamento. Depois conversamos com o pastor, orou por nós e tal. E eu avisei, fui conversar com a mãe dela, que a gente já conhecia, porque ela frequentava lá também. Falei para ela que eu não tinha intenção de ficar namorando muito tempo, não. E aí aquilo já foi um negócio assim para a mãe dela, né? Mas naquele tempo se casava mais rápido mesmo, né? Eu nessa época a gente estava com uns 25, 26 anos, entendeu? Nós dois trabalhávamos, ela trabalhava, eu trabalhava também, porque essa ex-namorada que vai comigo para a igreja, ela era secretária do colégio aqui em Belo Horizonte, Colégio Magno. E quando a gente conheceu, eu brinquei, porque Norma trabalhava no comércio, né? Mas por que você não chama Norma para trabalhar com você lá e tal? Aí ela falou assim, é mesmo, vai lá e tal. E Norma foi e ficou lá durante 18 anos, se aposentou lá. Meus meninos estudaram lá nessa escola e tal. Depois essa ex-namorada foi até madrinha nossa de casamento, olha só. Que legal. Então assim, foi um processo de desenvolvimento. A gente se casou, nós namoramos e noivamos durante 2 anos e meio. Nos casamos na igreja da Lagoinha, porque aí eu fui para lá, fui um dia conversar com o Márcio Valadão, e aí ele falou, por que você não vem para aqui? Tava sem igreja, tava rodando, né? Porque tinha tido um problema na igreja lá, e a gente ficou sem lugar para ir. Então cada dia numa igreja, cada final de semana ia numa igreja. Aí fui um dia conversar com ele, falou, vem para cá, só. O potencial que você tem para trabalhar com os adolescentes, aqui deve ter uns 150 no mínimo. Mas só que aparece na reunião aqui, no sábado à noite, uns 15. Eu falei assim, tá bom. Aí fui pra lá. E tinha um cara realmente que trabalhava com adolescentes. E realmente tinha pouco mesmo. E aí eu cheguei e falei, vamos fazer um acampamento. Nesse primeiro acampamento deu 142 adolescentes. Aí o Márcio Valadão ficou doido, né? Esse é o cara, né? Aí o que nós fizemos? Pegamos os adolescentes mais novos, de 11 a 14, e o outro que já estava lá ficou com os maiores, que eram os que realmente frequentavam a reunião de adolescentes. E com esses meninos nós fizemos história nessa Belo Horizonte, peça de teatro e tal. Uma das meninas era sobrinha do Márcio Valadão, ela até morreu há pouco tempo de câncer e tal,
dedicadíssima. E ela tinha uma facilidade muito grande para escrever peça, baseada na palavra. Ela escrevia, nós ensaiávamos, eles apresentavam lá na igreja, depois apresentava em escola, a gente ia para a escola pública apresentar, lotava. Eles mesmos faziam apelo, não precisava fazer nada. E a irmã do Márcio Valadão, a Ângela, que era até mãe dessa menina, ela falava assim, você vai ver daqui a um tempo um punhado de menino formando em psicologia. E realmente, ela mesma, essa menina, formou em psicologia, a Suzy. Depois ela teve um câncer, morreu e tal. Mas assim, gente boa demais a conta. Então, em 1982, eu comecei a trabalhar com esses adolescentes na Lagoinha. Os adolescentes menores, de 11 a 14 anos. E eram meninos que eram da igreja, né, sobrinhos do Márcio Valadão, os filhos dele, e meninos da favela, uma favela que chama Pedreira Prado Lopes, lá perto. E juntava esses meninos zero de necessidade e os meninos cheios de necessidades. Então juntava esses meninos. De vez em quando eu saía para acampamento com eles, aquele punhado de menino mesmo, de 11 a 14 anos, é muito, ainda muita infância, né? Mas você precisa ver esses meninos, a dedicação deles, experiência com o batismo com o Espírito Santo, que tanto de menino falando em línguas, um negócio mais louco, era loucura mesmo, sabe? A gente não, naturalmente a gente não vai conseguir entender isso não. Então, em 1982, em agosto de 82, eu fui para lá, passei um tempo, me casei com a Norma lá, em 1º de janeiro de 83. Na Batista da Lagoinha. Na Batista da Lagoinha, Márcio Valadão que fez o casamento. E continuamos lá trabalhando com os adolescentes. Depois eu virei professor de escola bíblica para jovens de 23 a 27 anos. Fazia parte de um grupo de música, não da Lagoinha, mas de um outro pessoal. Então a gente saía também de vez em quando cantando por aí pelas igrejas. E nisso nasceu o Esdras, em 1984. 1984. Sim. Dia 2 de agosto de 84. E aí muda toda a dinâmica da família, né? Porque com menino e tal, a história é outra. Mas a gente continuou no mesmo nível de dedicação. Ele ia junto, né? A gente não parou. E era tudo de ônibus, porque não tinha carro. Então era tudo de ônibus. Pegava o ônibus e ia. Botava a mochila nas costas, ele no carrinho e a gente... E como que foi a experiência aí dos nascimentos de cada um dos seus 3 filhos? Cada um foi uma experiência diferente, né? Porque o Esdras, por exemplo, teve dificuldade para nascer, porque ele era muito grande. E primeiro filho, né? Então foi com fórceps e aí deu um traumatismo de parto. Ele teve alguma, o que a gente chama de convulsão neonatal, que ele repuxava do lado direito o canto da boca, o braço direito e piscava só o olho direito. E aí ele tomou Gardenal durante 8 meses, era para tomar uns 3 anos, mas ele melhorou tanto que o neurologista achou que não tinha necessidade. Beleza, passou mesmo, mas foi um trauma para mim. Tanto que eu fiquei um bom tempo sem pensar na possibilidade de ter outro filho. Se o primeiro, que estava gravidez super tranquila, de repente dá essa problemada toda, né? Você, não quero mais não. E foi o período mais longo, né, dos seus filhos. Tanto que a diferença dele para o Elifas é de 3 anos e meio. Aí veio o Elifas e 1 ano depois veio a Elisa. 1 ano e 1 mês, quase 2 meses depois veio a Elisa. Aí foram crescendo e a gente também foi crescendo, fomos melhorando de vida, né? Assim, trabalhando muito, sempre trabalhamos muito, né? Muito dedicados ao trabalho, muito responsáveis, né? E com essa mania de fazer tudo certo. Então, não tinha como. Nesse período, nós ficamos na Lagoinha até 1987, que nós voltamos a reencontrar com o pessoal da Igreja da Palavra Viva. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, antes disso, para a gente, pelo menos, finalizar, entre aspas, né, mas esse assunto família. Eu queria sair um pouquinho agora de histórias do Tchilu, mas eu queria agora ir no coração Tchilu aí. Não tô querendo te emocionar não, mas isso pode acontecer. Mas assim, o que pra você são os seus filhos? O que pra você é o seu lar, a sua família, a sua casa? Eu sempre falo que a gente
se casou, o Nalma brinca e fala assim, nós somos só com a mala, que a gente não tinha nada, né? Tinha um apartamento que a gente tinha dado entrada e estava pagando a duras penas. E era lá em Contagem o apartamento. Era lá em Contagem, a gente trabalhava aqui na Zona Sul. Eu trabalhava aqui na Zona Sul e ela trabalhava lá na região nordeste da cidade. Então era uma batalha, gente. Acordava às 5 horas da manhã e voltava meia-noite para casa. E eu no último ano de faculdade. E ela no último ano do ensino médio na época. De magistério, né, que ela fazia. E aí a gente... Na medida que a gente foi melhorando, quando ela engravidou, nós já mudamos de lá para cá para ficar mais fácil. Tá? Nós mudamos para perto do colégio onde ela trabalhava, com o Colégio Magno. Mudou para lá para perto para ficar fácil, ter que pegar ônibus e tal, grávida, né? E a nossa vida começou a crescer e a gente começou a gastar menos, a ganhar mais dinheiro. Eu trabalhava, porque aí no último ano eu comecei a atender no consultório. Eu ia formar em dezembro, em abril eu comecei a ganhar dinheiro no consultório de um amigo meu. Tinha sido até meu terapeuta, e aí ele me ofereceu o consultório para eu atender lá onde eu tinha sido paciente. E eu aceitei, humildemente, de bom grado, aceitei, e comecei a atender. E quando terminamos o curso em dezembro, eu já estava com a clientela razoavelmente fixa e com um número legal, sabe? Você estava com 8 pacientes, coisa que para minha turma era um absurdo aquilo. Porque a minha turma sabia que eu era cristão, e além de cristão, por ser negro, e numa escola particular, aquilo era quase que uma afronta. Mas eu era bom para estudar, porque eu sempre li muito. Era um abuso, assim, essa coisa de ler muito. Tanto que eu entro na faculdade, a primeira disciplina chamava de lógica, mas na verdade seria filosofia. E o cara, assim, o melhor professor do curso inteiro, no primeiro período, o melhor professor. Mas por quê? Porque ele falava uma linguagem que eu já conhecia, aquela linguagem existencial, que é uma das linhas de pensamento da filosofia existencialista que eu trabalho, que eu uso no trabalho. E depois eu acabei descobrindo que a Bíblia, Jesus é um cara estritamente existencial, né? Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, é a dor da própria existência, né? Então, eu sempre fui apaixonado por existencialismo, porque eu já tinha lido muita coisa que jovem não estava interessado. E mais para frente na vida eu acabei descobrindo o Albert Camus, que é um argelino, que vai numa linha um pouco mais profunda do existencialismo, que é o niilismo. Aí acabou. Eu não conheço uma outra literatura melhor, eu sou um tremendo admirador desses caras, o Heidegger, né, que conseguiu escrever coisas lindíssimas dentro da leitura existencial, né? Comecei com Sartre e fui terminar com Heidegger e com Albert Camus, que para mim, fantástico. Depois eu redescobri Camus no curso de francês, que eu estudo francês, e fomos ler livros em francês do Albert Camus. Para mim, assim, o original, né? Então, a minha família, casamento foi uma bênção para mim, porque nós casamos com essa visão de Jesus como centro do nosso relacionamento. Os nossos filhos foram vindo e se encaixando nessa mesma visão. Então, as dificuldades que muita gente enfrenta com filho adolescente, eles passaram pela adolescência sem problema nenhum. Eu falo que eu sou agraciado, porque tudo quanto é pai, eu recebo pais aqui no consultório, recebo família aqui com problema com filhos adolescentes, e a gente não teve nenhum problema com eles na adolescência. Então foi muito tranquilo. Tiveram essas doenças, essas, por exemplo, tomou remédio, controlado durante um tempo e tal, aquelas gripes, essas coisas todas que normalmente criança tem mesmo. Mas fora isso, não tivemos problema nenhum. Cresceram, hoje os 3 são casados, estamos só eu e Norma naquele casarão que você conhece lá, mas tem sido muito boa a nossa convivência, né? Nós dois, quando junta todo mundo, é muito prazeroso estar junto com todo mundo, e tem os 2 netos também, né? Então, assim, tem sido muito bom. A vivência em família e o meu casamento tem sido muito bom. Eu aprendi muito ministrando, trabalhando com casais aqui no consultório e trabalhando com grupos de casais para o Brasil afora, que não foram só casais do corpo de Cristo, da igreja, mas casais de outras igrejas também, que eu tive a oportunidade de falar. Então, entrando até nessa questão, depois a gente vai voltar na questão
religiosa, na questão da sua fé, mas entrando nessa questão, como que você já falou da sua trajetória, da sua escolha de carreira, né? Mas como que é trabalhar especificamente com esses públicos, né? Você trabalha muito com casais e a relação de você trabalhar com isso, como você também ter vivido isso dentro da sua fé, porque você acaba trabalhando com isso no seu consultório, você acabou trabalhando com isso dentro da igreja em si, e como que você consegue relacionar e consegue separar também isso dentro desses dois âmbitos? Eu não sei te explicar muito isso não, porque eu consegui separar muito bem, assim, meus pacientes me conhecem, muitos vêm porque são cristãos de igrejas evangélicas aqui da região, e até de fora, né, fora do Brasil inclusive, mas foram indicados por alguém, então eles vêm me procurar por eu ser cristão e psicólogo, entendeu? Então assim, porque eles sabem que eu vou entender a linguagem que eles vão usar, eu não fico interferindo na fé deles, eu não fico criticando alguma coisa, não tem nada contra a igreja de ninguém. Minha posição aqui no consultório é: uma pessoa chegou aqui com uma dificuldade, com um problema, uma família está com dificuldade, o casal está com dificuldade, eu consigo atendê-los, eles sabem da minha fé, confiam, né, que seja uma coisa positiva para mim, e eu me relaciono muito bem com esses pacientes, sem problema nenhum, né? Sou muito verdadeiro, né, com eles, no meu trabalho, porque eu sou verdadeiro comigo, então não tem sentido. E isso sempre foi uma coisa muito tranquila. Agora, quem aprendeu muito com esse trabalho todo, não só aqui, mas com esse trabalho fora, para outras igrejas, para o pessoal da Palavra Viva, fui eu mesmo. Porque isso redundou em bênção para o meu casamento. Eu aprendi demais. Porque assim, seria muito incoerente eu chegar lá e falar uma coisa para as pessoas, ministrar alguma coisa que não era verdade para mim. Então eu comecei a vivenciar aquilo que eu ministrava para as pessoas no meu casamento. Então ficou uma coisa casada, porque era verdade. Eu não estava falando, quando eu estava falando sobre vida afetiva, sexual, não era uma coisa que era de lá, só para falar para as pessoas. Era uma coisa que a gente vivenciava. Era verdade. Sim. Né? Então foi experiência. Isso foi sendo trazido para a minha vida. E você crê que você, dentro da psicologia, você é mais um ouvinte, ou você consegue de alguma forma trazer também essa ministração, até de certa forma, para as pessoas dentro desse âmbito de fé, falando, ou às vezes, muitas vezes, o ouvir ele pode ser a forma de trazer o que aquela pessoa precisa? Olha, eu acredito numa coisa muito séria que Jesus fala. Isso virou uma verdade para mim na prática. Ele diz lá que se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu entendo, por exemplo, quando é cristão, eu não preciso falar nada não. Às vezes quando o cristão chega aqui, é frequentador de igreja e tal, e chega aqui, muitas vezes eu tenho que sair dessa posição do psicólogo e me tornar um irmão para lembrar de determinadas verdades. Por exemplo, um paciente com pânico, cheio de culpa. Eu tenho que dizer, olha, o que a verdade da palavra diz para você em relação a isso? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, lembra disso. Agora, quando não é, eu não me preocupo. Nem com o cristão, nem com o não cristão, não me preocupo, não. Eu acredito muito nessa verdade, que eu não preciso citar versículo bíblico, não preciso de nada. O que está em mim alcança o que está na pessoa, o espírito dela. Baseado nesse texto de Jesus. Do meu interior flui rio de água viva, sem eu precisar de ficar citando o versículo bíblico. Mesmo porque, segundo o nosso conselho, segundo a ética do nosso conselho de psicologia, a gente não pode misturar as coisas. Então, assim, apesar de que a gente sabe de muita gente que usa esoterismo, usa pedras, usa um punhado de coisa, né, de psicologia alternativa, e ninguém fala nada, né? Mas se um cristão trouxer a verdade dele, o que ele acredita, a fé dele, vai dar problema, né? Então, assim, não, eu quando é necessário, quando a pessoa me pede, quando eu vejo que é necessário naquele momento,
eu vou trazer porque a pessoa já conhece. Quando ela não conhece, não me perguntou e não sabe nada a esse respeito, eu continuo crendo na verdade que Jesus falou. Do meu interior estão fluindo rios de água viva e que está alcançando aquela pessoa. E aí, Tilo, me fala uma coisa. Há resistência por você ser também, porque a gente falou da parte da procura. Há resistência também por você ser um psicólogo cristão? Não. Não. De forma nenhuma. Pelo contrário. Eu, desde que eu comecei a trabalhar, em 9 de abril de 1983. A data é essa, que eu entrei no consultório a primeira vez num sábado de manhã, para atender um adolescente. Eu nunca precisei de fazer propaganda nenhuma minha. Não precisei de fazer cartãozinho, não precisei de fazer nada. Eu simplesmente trabalhei. O meu lema é: competência a gente faz com trabalho. Eu estudo muito, quero saber, fui para esses cursos todos, procurava sugar ao máximo. Comecei mestrado, não tive condição, porque eu tinha 3 filhos para criar e o curso era o dia inteiro. Eu ia ter que ficar sem trabalhar. Era faculdade particular, faculdade jesuíta aqui. Então eu tive que desistir. Mas assim, mas não é uma coisa que me pesa. Eu falei assim, se você tivesse feito, não. Eu não fiz. Questão de oportunidade. Agora, eu sou muito respeitado, eu tenho um nome aqui em Belo Horizonte super respeitado, exatamente por causa dessas pessoas que já fizeram terapia comigo e que saíram contando para os outros, porque elas mudaram de vida. Eu sei que esse texto de Jesus, ele é verdade, entendeu? Porque pessoas que depois de muitos anos, olha, eu converti, você acredita? Eu falei assim, é mesmo? Porque assim, gente que era super resistente, que não queria saber. Eu me lembro, só um caso rapidinho, era uma moça solteira, de família muito grande, e ela era muito sozinha. Ela veio para terapia indicada por uma professora que era colega minha no colégio aqui. E ela veio e ficou na terapia. Depois de uns bons meses, ela foi a um jantar numa igreja evangélica aqui. E chegou no consultório criticando. Parece música de Roberto Carlos, coisa mais chata. Aquele pessoal cheio de girezinha, de misericórdia para lá, misericórdia para cá e tal. E aí eu fiquei calado. Ela parou, você ficou me olhando, igual você está me olhando, e falou assim: eu não acredito que você é um deles. Eu falei para ela assim: que diferença faz para você? Não é possível? Pelo amor de Deus, o último psicólogo que eu gostaria é um psicólogo que fosse crente. Eu falei assim, mas não tem problema. Tem mais uns 200 pelo menos aqui em Belo Horizonte, você pode procurar que não são. Mas agora que minha vida está mudando, como é que você tem coragem de falar um negócio desse? Eu falei, não, você tem direito de ir embora ou de ficar. Em momento nenhum eu falei para você, em momento nenhum eu falei da minha fé para você, o que eu frequento igreja. Ela não entendeu por que a vida dela estava mudando, né? Detalhe. Ela ficou comigo, ela falou assim, Luiz, é o único lugar que eu venho e tenho liberdade para conversar e para ser eu mesma. Eu não tenho outro lugar. Meus irmãos, está cada um procurando a própria vida. Aí ela se casa com um cara. É de uma igreja tradicional aqui de Belo Horizonte. E ele já morava nos Estados Unidos. Conhecia ela, que era muito amiga da família dele. E pediu ela para casar. E ela aceitou. E foi para lá. Aí ela escreveu para mim assim, olha, eu estou muito mais crente que meu marido, porque eu já batizei nas águas. Tenho um estudo de casa em casa aqui que eu vou toda semana, eu não perco. E ele tá falando assim, ó, o que tá acontecendo com você, que não sei o quê. Então assim, ela mudou por ela mesma. Eu acredito que foi Deus agindo na vida dela, porque ela casou e se determinou a seguir a Jesus. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, Exatamente. Né? Eu não precisava falar. E até em relacionado a isso, você participou de seminários teológicos também. Sim. E como que foi isso com o ensino da psicologia? Como foi esse trabalho? Então, eles colocavam, era uma coisa meio estratégica no curso. Porque assim, por eu ser essa pessoa muito questionadora, muito perguntadora, e os temas de psicologia que eu trabalhava com eles eram temas muito provocativos, assim, que eles não tinham muito acesso, muito conhecimento.
Então eu trabalhei com 2 disciplinas básicas, né? Uma introdução à psicologia e mais para frente no curso de Psicologia da Religião. A introdução à psicologia era mais no início do curso. Quando era lá no meio do curso, eu chegava com a Psicologia da Religião para confrontar eles. Então quem não tinha a tal da vocação, pulava fora. Ia fazer outro curso e tal, entendeu? Porque o objetivo da faculdade lá era exatamente isso. Quem está aqui, mas não tem certeza, pode pular fora. É até melhor que vá embora mesmo do que formar e depois virar problema, né, para as pessoas. Então, assim, eu dei aula no STEB, que até o Rai andou estudando lá um tempo, né? E eu dei aula durante muitos anos. Era trabalho voluntário. Não tinha ganho nenhum, não. Mas eu sempre gostei de dar aula. Sempre gostei de ensinar. E depois eles criaram um curso de pós-graduação, primeiro em aconselhamento, e depois, não me lembro o que foi, aí já era uma faculdade de teologia da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha. E eu fui dar aula de psicologia dentro desse curso de pós-graduação lá. Então eu fiquei lá mais ou menos uns 2, 3 períodos dando aula. Depois essa faculdade foi vendida para a Igreja Metodista, para a Faculdade Metodista Isabela Hendricks. Ainda dei aula lá mais um tempo e depois parei, porque a minha opção, na verdade, era opção por escola de ensino público e ensino médio. Criança não dava muito conta, não. Então eu dava aula de psicologia, sociologia e filosofia para ensino médio. Foi onde eu parei, em 2013 eu parei. Mas assim, isso não me pesava ser professor lá, não, porque eles sabiam quem que eu era. Quando chegava para dar aula, no princípio do ano, do semestre, todo mundo já sabia a minha fama. E já vem ele aí, nem parece crente, que não sei o quê. Mas por quê? Porque eu pegava esses temas, sexualidade, por exemplo, que é um negócio que todo mundo nega, todo mundo tem, mas ninguém aceita que se fale com essa liberdade que eu falava. Então, para eles, aquilo era um choque, né? Então, eu cheguei a ser mandado embora de lá por um diretor muito radical algumas vezes, porque ele ficava do lado de fora da sala ouvindo o que eu estava falando. Quando terminava, ele falava assim: o senhor não pode ficar falando essas coisas com os meninos, estão aqui no internato, vão ficar pensando outras coisas. Eu falei assim: depende de eu falar essas coisas sobre sexo, porque eles tá neles, não tá em mim, na minha fala. Inclusive, essa sinceridade sua de coração, eu posso falar aqui que eu vivenciei nesses anos todos caminhando juntos, né? Você fazia isso, pelo que você está contando, na escola, mas você fazia isso dentro da igreja também. Sim. Então você tinha esse mesmo tipo de assunto. Você já foi falar com jovens sobre sexualidade. Sim. Dentro da igreja. Com os casais sempre. Com os casais sempre também. Você trabalhou muito tempo com pessoal de terceira idade também, sim, né? Sim, exatamente. Mas assim, antes de entrar nisso, Tilu, uma última pergunta que eu queria fazer sobre a questão de psicologia, que é o seguinte: qual conselho que você dá para os futuros psicólogos, para quem quer entrar nessa área de atuação e até assim, jogando a verdade mesmo para eles? Porque pelo que você tá falando assim, ó, dependendo do que for o seu objetivo, é melhor nem entrar nisso. Tanto que a maioria nem exerce a profissão. Porque muita gente vai para lá para fazer o curso achando que vai resolver problemas pessoais. Problemas pessoais a gente vai tentar resolver com a terapia. Não é virando estudante de psicologia. Tanto que alguns, inclusive, surtam. Eu perdi alguns colegas durante o curso, porque assim, os temas são muito confrontativos. Trabalham diretamente com a alma e com a mente das pessoas. Então, assim, muita gente que já vai para lá dançado, acha que vai resolver, e não vai. Então... E o contrário também acontece, né? Tem gente que começa a fazer terapia e da terapia resolve fazer o curso. Psicologia, como eu tenho, né, alguns pacientes que depois que vieram para terapia, exatamente baseado nessa maneira direta de trabalhar, resolveram fazer também, como se fosse possível alguém ser igual a alguém, né? E hoje eles trabalham, alguns inclusive eu dou supervisão aqui, atendem aqui no meu consultório, como me ofereceram também quando eu comecei, eu faço a mesma coisa com eles, eu dou supervisão para eles, acompanho esse início de trabalho. Sim. E aí depois eles mesmos vão bater asas sozinhos, né? Mas assim, não é para todo mundo, não é para resolução de problemas pessoais o curso.
E outra, o mundo está muito bagunçado. Se você não tiver organizado internamente, emocionalmente, afetivamente, sinto muito, mas vai dar problema para você. Vai cair numa incoerência muito grande. Eu me lembro de um colega, ele até foi contemporâneo meu no colégio interno. Depois de muitos anos a gente se encontrou, eu psicólogo, ele também. A gente se encontrou até, ele morava perto da minha casa, então a gente estava de ônibus. E aí conversamos umas 2 ou 3 vezes, a gente se encontrou no ônibus, coincidentemente indo para casa. Aí quando foi uma das vezes, ele falou para mim assim: ô Luiz, como é que faz? Eu tô preocupado comigo, eu tô bebendo muito e tal. Na verdade eu sou alcoolista e eu queria isso aí que você tem. Eu disse: isso o quê? Essa paz, essa tranquilidade. Minha vida tá acabando, eu tô casado, o casamento não tá legal, entendeu? E tá muito ruim a vida que eu tô levando. Eu falei assim: olha, a gente vai se encontrar uma hora pra gente conversar sobre isso. Porque eu não posso te falar assim, daqui a pouco você vai descer do ônibus, né? E eu vou continuar. Então, assim, se não for, primeiro, por uma direção de Deus para a minha vida, se não fosse, eu não teria dado certo. Porque eu passei no vestibular para pedagogia, para ciências sociais, fiz vestibular para geologia, nada a ver comigo, e fiz para psicologia. E fui passando neles, entendeu? Hoje eu vejo que Deus escolheu me colocar naquele lugar, com aquela turma, que era uma turma, que normalmente psicologia é mais mulher, né? Uma turma, a maioria era homens, 65 alunos. Um professor de pensamento científico um dia perguntou, estava perguntando: quem lê romance? Quem lê não sei o quê? De repente virou para mim, a gente em círculo: quem lê a Bíblia? Os filhos da mãe, né? Me achou aqui. Aí eu falei assim: eu leio. Virou todo mundo. Aí começaram tanto de pergunta, né? Por que dá dízimo? Esse tal de gente, você acredita nessas coisas e tal? Saia longa. E eu tranquilo, falando e respondendo as perguntas e tal. E alguns deles se interessaram, terminou a aula, eles continuaram lá, era intervalo, né? Conversando comigo e tal. Teve uma menina que até chegou a ir um dia à reunião, porque eu falei até muito jovem e tal, né? Ela até foi. Então, assim, foi uma oportunidade que eu falei de Jesus. Então, todo mundo da faculdade sabia que eu era cristão. E tanto que no período que a gente estava passando por uma dificuldade na igreja aqui, eu fiquei calado, angustiado com o que estava acontecendo, mas permaneci tranquilo com eles, mantendo a minha postura, o meu testemunho, sem problema nenhum. Então, eu vejo tudo isso, na verdade, eu não tinha noção do que era psicologia, na verdade é isso. No 7º período, eu fui fazer entrevista com esse cara que foi se tornar meu terapeuta. Era uma disciplina chamada entrevista de ajuda. E era para entrevistar um profissional. E eu sentei com esse cara, eu marquei como se fosse uma consulta para mim. E fui realmente. Vou fazer uma sessão com ele, né? Vou ver qual é. Esse cara me deu um nó, que eu caí do cavalo um tanto, que eu fui todo armadinho para contar uma história, mas não pensava que ele fosse ver outras coisas que eu achava que eu estava cercando, né? Todo previsível. Eu saí de lá do consultório e falei assim: é isso que eu vou fazer na minha vida. De tão competente que o cara foi. Aí eu fui atrás, né? Procurar o prático. Eu fui atrás de professores meus, tinha sido professores, me dá o que é prático. Bibliografia, tudo que eu tinha guardado, falei assim: agora eu quero canalizar para essa direção, porque eu vou trabalhar com isso. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou viver disso aí. Aí, depois eu comecei a ver como um ministério de restauração das pessoas, sabe? Das dores delas, sabe? Então hoje eu vejo muito como parte do ministério de socorro. Paulo até faz menção disso lá em Coríntios, né? Ministério de socorro, de socorrer as pessoas nas dores delas, entendeu? Então assim, para mim é uma coisa muito tranquila. Eu sei que eu sou isso mesmo, sabe? Eu sou muito honesto, eu falo muito para paciente meu. Nossa, Luiz, você fala de um jeito. Eu falei assim: olha, eu não tenho motivo nenhum para não ser com você. Eu sou honesto, sincero, verdadeiro comigo, e eu não tenho motivo para não ser com você. Então vou sempre prezar pela verdade. O nosso discurso vai ser pela verdade sempre. Eu não tenho motivo para fingir com você alguma coisa.
E a verdade liberta, né? Sim, com certeza. E essa verdade, então, pelo que você falou, você começou ali teve a conversão na igreja presbiteriana. É isso mesmo? Eu conheci Jesus aqui na presbiteriana. Conheceu Jesus. Depois eu vou ter uma experiência de transformação nessa cruzada de reabilitação espiritual. Então, na cruzada de reabilitação, depois você fica uma época ali uns perambulando bons anos até 1980 lá nessa igreja até final de 80. Aí depois eu vou para Lagoinha em 82. Para Lagoinha. Aí depois em 87 a gente volta a se reencontrar com algumas pessoas que tinham saído dessa cruzada. E aí, que era o pessoal que a gente tinha conhecido antes e que vai reencontrar com a Palavra Viva. E aí você reencontra com a Palavra Viva. Em 87. Em 87. E aí você, nesse período, a partir desse período, você... O que foi que te trouxe para isso e te chamou para esse chamado mesmo dentro do que tinha essa visão da Palavra Viva? Uma das coisas que sempre me atraiu muito foi música. Então a adoração sempre foi uma coisa muito forte para mim. Depois eu comecei a me envolver com as atitudes, com as ações. Então fui chamado para trabalhar com o pessoal da Maturidade em 93. E aí acabou, eu fiquei com eles durante 20 e tantos anos, quase 30. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar com os casais. E aí eu fiquei também com os casais durante muitos anos. Eu ia como auxiliar, mas na verdade, exatamente pelo conhecimento, por essa formação em terapia de família e casal, eu acabei assumindo uma responsabilidade muito grande. E aí eu comecei a trabalhar, né, aqui em Belo Horizonte, depois foi expandindo, então comecei a viajar pelo Brasil afora. Ô Tilu, e as pessoas são muito travadas nos casamentos dentro da igreja? Demais da conta. Demais da conta. Eu brincava, falava que eles saíam de casa para a reunião de casais contratados. Ninguém falava nada um com o outro, não. Mas assim, quando eu perguntava para um, o outro olhava assim, tipo assim, não tem autorização de nos expor. Entendeu? Eu brincava, falava, pode falar, só ela vai deixar. Né? Mas assim, a dificuldade é exatamente por lidar com essas realidades do dia a dia e não serem transparentes. Não jogar limpo. Casal que não é transparente, que não conversa, casal sem diálogo é muito complicado. Casal que não conversa está fadado ao fracasso. A gente precisa aprender a conversar. E eu venho sou filho de pais que tinham um casamento, mas não era de conversar. Ela era aquela esposa submissa ali, totalmente submissa, dentro do que ela aprendeu do catolicismo, e ele era o cabeça da família e funcionava direitinho, tudo encaixadinho, cada um exercendo seus papéis. O que aconteceu a partir da década de 60 ou a partir da Segunda Guerra é que houve uma mudança nesse exercício dos papéis, e as pessoas não mudaram os conceitos. Nós tiveram que mudar de atitude, mas os conceitos continuaram os mesmos, né? Homem que manda, mulher obedece. E aí, quando chega na década de 60, embolou tudo com a pílula anticoncepcional, mudança de comportamento, mulher no mercado de trabalho a partir da Segunda Guerra, né? Mulher no mercado de trabalho, começaram a se formar, era só professora no princípio, depois elas foram para medicina, depois foram para engenharia. Hoje você vai numa faculdade qualquer aí, curso de engenharia mecânica, que era um curso basicamente masculino, o que tem de mulher fazendo não está no gibi. E esse assunto, essa questão deles serem travados, muitos deles serem travados, isso pode ter gerado problemas dentro desses casamentos, ou podem ainda gerar problemas dentro desses casamentos, por não haver esse diálogo, inclusive dessa questão de sexualidade, que talvez seja um dos maiores tabus, né, que existem. Continua sendo tabu, né? Continua sendo tabu. A diferença entre como que um e outro relacionam com os filhos, criação dos filhos, a questão da sexualidade ligada à questão afetiva, né? Porque a gente pensa em sexo, restringe sexo ao genital. O homem é muito isso, né? Ele tá pronto pro sexo, mas ele não está pronto para viver a sexualidade, que é essa energia de vida que mantém a gente vivo. Então ele não está pronto para o afeto. Ele já vem de uma família que não tem muito afeto, muito carinho. Então ele vem carente, vai para dentro do casamento achando que vai encontrar satisfação, vai resolver a questão afetiva. Não, nós somos seres da falta.
Então a gente vai continuar carente. Mas a gente pode trabalhar isso a partir de um autoconhecimento, a gente trabalhar isso e continuar caminhando juntos e abrir um para o outro. Né? Não achar que um tem domínio sobre o outro. Se eu abro meu coração e falo do que eu estou sentindo para o outro, não é para sentir vergonha. É para eu ser acolhido por esse outro, para a gente viver bem. E não para ser fiscalizado. Ah, tá vendo? Você falou? Olha só você agindo. Então, assim, é para um ajudar o outro, né? Então, essa coisa de vão caminhar juntos, de mão dada, a gente vai crescer, vai desenvolver, os meninos vão nascer encaixando nisso aí. Porque essa atmosfera, por isso que eu disse que o casal é que adoece a família, é por isso, porque se o casal não tá bem casado, vamos dizer assim, né, nessa coerência entre os dois, nessa linguagem afetiva entre os dois, os meninos vão se encaixar num ambiente neurotizado que está torto e eles vão se encaixar dentro do torto ali. Vai passando de geração em geração. Vai passando, né? Então a gente conhece muito a família pelo tipo de casal que construiu essa família. E o trabalho com a terceira idade? Para você, como que foi isso? Acho que foi uma das experiências mais prazerosas para mim, porque era extremamente enriquecedor o tanto que eles ensinam. Eu sei que eles ficavam me esperando para eu ensinar, mas na verdade eu voltava de lá transbordando cada encontro, porque eles não têm essa coisa que o adolescente, que o jovem tem de pagar mico, né? Eles vão. Então o que eu propunha, eles iam, né? E celebravam a vida, o que era mais importante para a gente lá, e o que levava para eles era isso. Alegria sempre, não interessa as circunstâncias. Levanta a cabeça e vão junto, né? Então não tinha limitação, essa limitação. Ah, tô velho, tô doente, não, tá doendo aqui e ali. Não, vai ter dor mesmo, a vida dói, viver dói, né? Mas você pode levantar a cabeça e enfrentar isso aí e vão à luta, né? Então eles vinham com tudo, né? Então a gente encontrava lá a hora que era para vivenciar determinadas experiências lá, chegar lá na frente de todo mundo, cantar rock a noite inteira, era com eles mesmos, né? Vestia todo mundo de preto, botava fita na cabeça, pendurava corrente no bolso, ia todo mundo festejar a vida. Aquilo era essencial para mim. Então eles achavam que eu estava ajudando eles, né? A gente continua ainda, que tem alguns que continuam tendo contato comigo, né? Eu é que saía de lá alegre, né? Pelo trabalho, pela disposição dele, pela alegria, né? que eles passavam para mim. Então eu via que eu estava cumprindo o objetivo de estar ali junto com eles e tal. Tanto que começaram a criar essa coisa. Cada encontro que tinha, mesmo que não fosse da felicidade, né, que normalmente era no carnaval, mas eles queriam uma reunião, pelo menos uma reunião para a gente encontrar a turma toda, ter um período de atividade física ali, dar uns abraços em todo mundo e tal, e aquilo alimentava eles, né? Então, e eu voltava super alimentada, porque aquilo para mim era bom demais. Ouvir os comentários depois, as fotos, os vídeos, as lembranças deles, aquilo era um processo de retroalimentação. Eu achava que eu estava dando, mas a coisa estava voltando para mim mesmo, né? Eu que algumas vezes até participei. Sim. Ali, né? Fui convidado ali, mas eu via isso um pouquinho ali mais de longe. É impressionante assim como parece que trazia uma nova vida para eles, né? Eles faziam coisas que eles achavam que eles não conseguiriam mais fazer, eles faziam coisas que talvez eles nunca tivessem feito ali. Nunca fizeram muitas coisas que a gente fazia ali. Quebravam tabus, né? Exatamente. Então é assim, era uma alegria enorme mesmo, é fantástico esse trabalho que foi feito e com certeza isso, não tem como a gente não lembrar das escrituras, né, que ela fala assim, os jovens terão visões e os velhos sonharão. E então, com certeza essas pessoas, elas aprenderam a sonhar. Elas aprenderam a sonhar, isso é maravilhoso. Extremamente enriquecedor para mim, né? Porque eu tenho pacientes que são idosas, né? Mulheres bem idosas mesmo, 80, 83 anos e tal. E que vêm tratar comigo porque o médico mandou, porque às vezes está com câncer de mama. E como eu trabalho com tanatologia, com psicologia médica, então elas vêm para mim porque o médico indicou. Aí chegam aqui e aí aquilo que era um problema, elas acabam melhorando, fazem a cirurgia
e vão se tratar e acaba o problema. Entendeu? Felizes. Agora mesmo uma senhorinha que eu atendi muitos anos atrás, o problema acabou, ela perdeu o marido na pandemia com o Covid e chorando muito, ela falou assim, eu não consigo parar de chorar pela perda dele. E aí agora eu liguei para ela um dia e perguntei, como é que você tá? Ela tá precisando conversar com você. Aí veio, tá vindo, chora assim nessas primeiras sessões, chorando muito. Eu sei que é de saudade dele, porque ele vivia para ela e ela para ele. Ele já era aposentado, então ficavam os dois dentro de casa. Todo lugar que um ia, o outro tava. E aí esse cara vai embora, assim, não deu tempo nem de despedir, que ele foi, já entubaram e ele foi embora, né? Era mais ou menos isso que estava acontecendo na pandemia. E aí ela veio e ela gosta muito de mim, sabe? E o genro dela chama Luiz Flávio, era um delegado aqui. O neto dela chama Luiz também. Então assim, ela fala assim, eu tô cercada de Luiz, mas é a melhor coisa que tem na minha vida. Ela brinca comigo, né? Então essas pessoas, essas idosas que eu atendo, eu sei que elas vêm, elas estão com dificuldade, mas elas vêm porque elas têm muita história. E às vezes as pessoas lá da família ou amigos não estão parando para ouvir, sabe? E elas começam a calar e vão ficando em silêncio e a vida vai perdendo sentido mesmo. Elas vêm para terapia e a vida começa a ter sentido. Porque elas começam, igual eu já sugeri para essa senhora, vai para hidroginástica, você vai conhecer gente lá, vai fazer atividade física, né? Aí elas voltam para a vida. Tilo, eu queria te perguntar, você tem muita história. Muita história, eu sei disso. Infelizmente a gente não vai conseguir. 42 anos de profissão, mais esse trabalho fora do consultório. Então tem muita história, muita coisa que eu experimentei e que me enriqueceu muito. É isso que eu falei, eu tô no lucro já. Então, eu sei que nós não vamos conseguir falar tudo aqui, mas eu tenho uma história muito especial sua e eu sei que tem outras também, mas essa eu queria que você contasse, porque hoje nós temos vivido um tempo que as pessoas estão buscando ver mais manifestações de Deus, mais milagres, mais curas, e assim, isso para algumas pessoas tem desabonado muitas vezes a fé, essa falta. Só que Deus, ele é o mesmo Deus hoje, ontem e amanhã. E ele tem feito isso. Então me conta de uma história que você viveu, acredito que não tem muito tempo. Então, tem uma história muito interessante. Esse senhor chamou Eider. Eu estava com uma pedrinha mínima na vesícula, que segundo o médico, até ela dar problema ia demorar muito tempo. Mas eu sou zero de tolerância à dor. Então eu pensei, todo mundo fala, quando a pedra dói na vesícula, no rim, isso que é terrível. Então eu falei, quer saber? O gastroenterologista falou para mim assim, ó, seria bom o senhor tirar, já que o senhor não tem paciência, tolerância com dor, porque a hora que resolve doer, dói muito. Aí quando foi no dia 12 de abril, eu fui fazer essa cirurgia. 12 de abril desse ano, de 2024. Aí o que aconteceu? Terminei a cirurgia, ótimo, aquele soninho gostoso depois, né? E fui colocado num quarto junto com esse cara. E ele cheio de aparelho lá e tal, mas ele andava e tal. E eu tô prestando atenção. Psicólogo num lugar, ele tá sempre observando, né? Norma fala, você não para de observar os outros. Não tem jeito não. Isso aí é a minha pele, né? Não tem como tirar. E aí, mas eu cheguei no quarto tipo 3 horas da tarde depois da cirurgia. Quando foi ali pelas 5 horas, eu acordei com outras pessoas lá no quarto. Era um médico, um auxiliar dele e um punhado de tipo raio-x, alguma coisa, só que era colorido. Radiologista. Aí eles conversando aí falaram para esse moço, que eu nem tinha visto o nome dele lá não. Ele falou para mim assim, ele falou pro rapaz assim, ó, assim que você sair daqui, nós vamos continuar o tratamento no consultório e tal, blá, blá. E de hora em hora vinha alguém e aplicava o negócio dele lá. Aí minha filha, que é enfermeira, Elisa, foi me visitar. Aí eu falei assim, Elisa, toda hora entra gente aqui. E eu contei para ela essa história desse exame lá, que eu não sei o que é. Ela falou assim, pai, isso aí é câncer de próstata que não tratou.
aplicava, deixava lá no soro e tal. E toda hora, teve uma hora que eu acordei, tinha um punhado em volta da cama dele, que eram estudantes, né? Eu imagino que fossem ou residentes de medicina, ou estudantes de enfermagem, alguma coisa assim. Mas todo mundo fazendo um punhado de perguntas para ele, e para esse moço, e ele lá no meio. Aí quando ela falou isso para mim, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa. E o cara novo, tá? Ele tem 40 e poucos anos. Aí, beleza, dormimos e tal. Como foi no outro dia, o meu médico foi lá me dar alta. E eu pensando, gente, esse cara aqui do lado e tal, né? Quando foi de manhã, a enfermeira foi, a moça do quarto lá, essas serventes, foram levar pijama novo e tal. Não, pra mim não precisa não, que eu tô indo embora. Mesmo porque eu nem tô usando a pijama do hospital, não. Pode guardar. Não, então deixa aqui. E entregou pra ele. Quando ele levantou pra ir ao banheiro pra tomar banho, eu vi que, inclusive, no pijama dele tinha umas manchas de sangue. Que eu tinha visto lá na lixeira do banheiro, que eu achei estranho demais, mas tudo bem. Na noite anterior. Aí, beleza. Ele terminou de tomar banho, voltou e deitou lá na cama e estava conversando com alguém no telefone. Eu fui ao banheiro, escovei dentro, me arrumei para ir embora, né? Aí, nisso, Norma desceu para pegar os documentos de alta. Eu sentei na cama dele e falei, porque eu, no banheiro, escovando dente, eu falei, Jesus, e esse moço, né? Que pelo que eu entendi, tá indo embora. E aí? Aí, eu sentei na cama dele e perguntei, o que o senhor tem? Aí ele falou para mim assim, tô com câncer de próstata. Aí eu ouvi um pouco, depois falei para ele assim, você sabe que Jesus pode mudar a sua história? Totalmente essa história. Sua vida pode se tornar completamente nova, se você quiser. Você crê que Jesus morreu para te salvar, que ele passou por uma cruz, que ele está vivo, e que o sangue dele pode nos curar de qualquer coisa? E ainda falei para ele assim, olha, seu Eider, lembra, eu não estou falando de religião, não estou nem falando para o senhor ir para a igreja. Eu estou falando de uma mudança de vida. Jesus entrar na sua vida e mudar o seu caminho. Mudar completamente a sua história. Você sabe que ele continuou fazendo milagre, do mesmo jeito que ele fazia quando ele estava aqui fisicamente, ele continuou fazendo milagre. Não, eu creio nisso. Então, eu falei para ele, não, eu gostaria de fazer uma oração pelo senhor. Nisso, Norma chegou. Eu gostaria de fazer uma oração pelo senhor. Se o senhor crê, sua vida vai se tornar completamente nova a partir de agora. Aí ele disse, não, eu creio, eu quero sim. Aí ele sentou na cama. Sentou, eu fui, impus as mãos sobre a cabeça dele e fui orar. Eu orei e pedi a Jesus. Se estava dentro da vontade dele, estava ali uma pessoa sedenta por mudança e que ele cria também, que o Senhor morreu por ele, que Jesus continua fazendo milagres, eu creio nisso, ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente, então que o Senhor visitasse o seu Eider ali naquele momento. Terminou, eu contei para ele que Norma orou também por ele, eu contei para ele que na família, a gente está estudando a Bíblia, uma vez por semana, e que tem um link, porque tem uns amigos nossos que estão participando. Que se ele quisesse, eu podia mandar para eles. Não, pode mandar sim, eu aceito. Beleza, peguei o telefone dele e fomos embora. Isso no sábado. Cheguei em casa, almocei, dormi e tal. Mas quando foi à noite, eu cismei de ligar para ele. Eu só vou ligar para ele para saber como é que ele tá, né? Aí eu liguei para ele e falei assim, e aí, como é que você tá? Ele falou para mim assim, ó, Sr. Luiz, eu não sei o que tinha naquela oração que o senhor fez, não. Mas alguma coisa mudou dentro de mim aqui. Primeiro, eu tô em casa. Coisa que eu não tinha nem perspectiva, nem ideia de eu sair daquele hospital. Segundo, aconteceu alguma coisa aqui dentro de mim que mudou muito. Eu não estou entendendo. Eu falei assim, olha, nós oramos, você não creu? Então pronto. E pronto. Aí quando foi na sexta-feira, eu continuei mandando umas mensagens para perguntar como é que ele estava e tal. Ele respondia que estava muito bem. Todo dia estava muito bem. Quando foi daí umas 3 semanas, ele escreveu para mim, me chamando de irmão. Eu falei assim, tem alguma coisa nova nessa história. Aí ele foi ao médico. O médico ficou assustado e falou assim, o que aconteceu?
Ele falou assim, por que o senhor está falando isso? Não, porque seu quadro está completamente diferente do que estava. O que aconteceu? Ele contou que tinham orado por ele e que alguma coisa realmente ele tinha sentido naquele dia. Eu falei assim, pois então o senhor pode, se existe milagre, esse pode ser um deles. Nós vamos fazer os exames todos de novo para comprovar o que é isso que aconteceu. Então ele foi ficando e foi fazendo exame e nada voltava no que era antes. E aí, depois de uns 2 meses, e ele começou a participar então da reunião. E não aparecia, não uma letrinha do nome dele lá, o W do nome dele aparecia. E aí eu tinha contado para o pessoal a história. Então quando ele apareceu, todo mundo disse, aí, como é que está o senhor? Que não sei o que e tal. Não, eu estou bem, estou cada dia melhor. E aí quando foi uns 2 ou 3 meses depois, ele foi ao médico para perícia e a médica liberou ele para trabalhar. Ele é representante comercial. E ele voltou a trabalhar. Eu falei, estava numa felicidade, ligou para mim e falou assim, Luiz, você acredita que a médica me liberou? Eu estou me sentindo tão bem que ela me liberou para trabalhar. Eu falei assim, mas Jesus, quando ele faz o negócio, ele faz inteiro. Ele não faz mais ou menos, não. Se ele te curou, curou mesmo. Aí quando foi umas 3 semanas atrás, ele não apareceu na reunião e tal. Aí eu falei para ele, aí eu mandei uma mensagem para ele, só nós sentimos sua falta, só isso. Eu falei assim, não, senhor. Aconteceu um negócio muito interessante. Eu estava muito ansioso, porque o médico, depois desse tempo todo, pediu para fazer os exames. Você sabe como é que é a mente da gente, né? Eu fiquei inseguro. Eu pensei, se esse negócio tiver voltar tudo atrás. Aí eu falei assim, pois é, mas você não lembrou que eu falei para você que quando Deus faz, ele faz tudo inteiro e bem, né? Aí eu falei assim, pois é, mas nessa hora, sabe como é que a gente é humano, né? Nem problema, não. Tá, o que aconteceu? Aí ele falou assim, fui lá e deu tudo certo. Eu tô muito feliz, você nem imagina. Tô muito feliz porque assim, aconteceu alguma coisa que eu jamais imaginei merecer de Deus na minha vida, sabe? Aí quando foi agora, essa semana, eu liguei para ele e perguntei, contei que vocês estariam vindo aqui a Belo Horizonte, né? Que tem esse projeto para abençoar as cidades, as capitais e tal. E ele falou assim, aí ele falou para mim assim, Luiz, de novo, eu não vou poder. Porque toda vez a gente convida ele para alguma coisa, né? A gente convidou ele para ir a Pará de Minas, na casa dos irmãos lá da Maria e do Antônio. Aí ele tinha que viajar lá para a terra dele. A terra dele, na verdade, é vizinha da minha terra. Aí eu falei assim, foi aniversário da minha mãe essa semana. E aí a gente vai comemorar nesse final de semana. Ela tá fazendo 73 anos. Eu falei assim, não, vai mesmo. Vai mesmo, porque tem que comemorar, tem que celebrar a vida, né? Eu falei assim, pois é, mas nossa, eu queria demais estar aqui e tal, para conhecer o pessoal e tal. Não vai faltar oportunidade, não. Então ele tá para lá. Deve ter ido hoje, né? Hoje é sexta, hoje é sábado. Hoje é sábado. Foi ontem, ele foi para lá ontem, que é perto, é 150 quilômetros daqui. Então ele foi para lá para celebrar o aniversário com a mãe, sabe? Ô tio Luí, então agora, diante disso, eu queria fazer um momento com você. É surpresa para você. Você é uma pessoa que se emociona fácil? Não? Então beleza, então você vai aguentar o tranco aí. Que é o seguinte, nós vamos fazer um jogo rápido, se chama Bate Pronto, que a gente faz em todos os podcasts. Então eu vou falar uma palavra e o que vier na sua mente você responde com uma palavra. Se precisar pode ser uma frase, tá? Não tem problema, mas a gente vai fazer de forma bem sucinta e dinâmica. Pode ser? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Um dia. Nascimento dos meus filhos. São 3 dias, então. 3. Uma memória. Conversão da minha mãe. Conversão da sua mãe. Um sentimento. Alegria, sempre. Uma alegria. Meu casamento. Seu casamento. Um arrependimento. Conhecer o mundo. Eu queria rodar.
Um medo. Medos. Perda de filho, por exemplo. Eu acho que a gente fala na tanatologia que é a dor que não tem nome. Que dirá o nosso Pai Celestial com um filho unigênito. Uma referência. Esse professor, esse cara, lá do primeiro período da psicologia, o nome dele é Carlos Dravin. Nem sei se ele ele foi para a Alemanha, fez pós-doutorado. Depois eu reencontrei com ele no mestrado. Mas é uma referência de competência. Sabe? Uma paixão. Música. Uma saudade. Minha mãe de novo. Um sonho. Viajar o mundo. Esse é um sonho. Isso é muito bom. Uma frase. É uma frase em latim. Chama sapere audi. Que significa em português ouse saber. Fé. Essencial. E pra... Não só a cristã, mas a fé de acreditar na vida. Que é possível. Às vezes até em você mesmo. Em mim mesmo. Nas pessoas. No potencial das pessoas. Eu sempre sou de acreditar que é sempre possível. Sempre. Para encerrar, quem é Jesus Cristo para você? A razão da minha vida, da minha existência. A minha alegria. Quando eu penso em Jesus, eu penso em alguém muito alegre, em alguém muito divertido, que ele tinha muitas histórias para contar, né? E alguém muito carinhoso também, muito afetuoso. É o exemplo de gente que acolhe, é ele. E a minha profissão é uma profissão de acolhimento mesmo. A pessoa quando liga, manda mensagem para mim a primeira vez para marcar consulta, eu sei que ela está fazendo um convite para eu entrar no universo dela. Mas eu preciso acolher esse universo dela. Então, quando eu abro essa porta aqui, que a pessoa está aqui na sala de espera, que eu abro e que ela vai entrar, eu sei que está vindo um mundo novo para eu entrar nele, participar. Mas, assim, a experiência é sempre enriquecedora. É troca. E Jesus é isso. Ele trocava com as pessoas, ele contava histórias, ele acolhia as pessoas na necessidade, na dor delas, na alegria delas. Mas eu não imagino um Jesus triste. Talvez naquele momento da cruz, no momento do Getsemane, mas ele triste, não. Ele gostava de uma festa e de um jantar, né? Festa de casamento foi o primeiro milagre dele. Jantar na casa. Hoje eu vou jantar na sua casa. Ele gostava dessa coisa de estar junto com todo mundo, em volta de uma mesa, né? Ou numa festa, né? Uma pessoa alegre, ele era alegre. E aí, me fala agora... Quais são os projetos para o futuro? Olha, eu continuo trabalhando e a minha profissão, eu não tenho ideia de quando é que eu vou parar, não. Eu estou sempre expandindo o conhecimento. Nessa linha aí sobre a morte e o morrer, por exemplo, que eu falei para você de paciente terminal, que eu acompanho, é um trabalho que não tem limite. Entendeu? Então, assim, o meu trabalho dentro da psicologia, os meus sonhos ainda estão muito ligados ao que eu faço. Porque para mim é uma novidade, fica parecendo uma coisa... Não, mas você vai... Fica o dia inteiro ouvindo o problema das pessoas. Mas cada problema é um. Cada pessoa é uma história. Então, assim, não é monótono, né? Porque eu falo assim, ninguém vem para aqui porque está feliz. Vem porque há uma necessidade emocional, espiritual, afetiva e está vindo aqui. Agora, o que vai ser feito disso é um horizonte aberto. Né? Cada pessoa é esse horizonte que vai se descobrir. E eu me sinto honradíssimo a cada dia de ser participante disso. Sabe? É um privilégio
poder ajudar no processo de edificação, ou do desabrochar de uma pessoa, ou dela descobrir que ela quer fazer a psicologia por minha causa, que ela me viu e gostou tanto do meu jeito de ser psicólogo, que ela quer fazer psicologia também. Entendeu? Então, assim, essa coisa de ser referência, de saber que estão me vendo e que eu vejo muito também, né? É muito positivo, sabe? E que eu falo muito para o povo lá da minha casa, principalmente. Nossa, fica prestando atenção, nada passa batido. Gente, eu não estou nesse mundo de passagem. Não estou aqui de passagem, não. Eu estou aqui para ver, para observar. Tem uma frase do Saramago, né, que ele fala: se você olhar, vê. Se você vê, enxerga. Então são níveis profundos. Tem gente que está passando pela vida e não está nem vendo. Eu vejo. Eu olho, eu vejo e eu enxergo. Então não estou aqui de passagem, não. E eu tenho certeza que a hora que eu for embora, não é o profissional que foi embora, não, porque o profissional a gente substitui. Mas o ser humano que eu sou vai fazer diferença. Você tem... Acho que você já até fez isso, mas se você tiver mais alguma palavra final para quem for assistir esse podcast, eu abro espaço agora para você falar. Então, só para terminar, eu queria agradecer, né, porque falei demais, muita história, né? Mas agradecer por poder contar essas histórias, que não são histórias, são fatos, né, que eu vivenciei, que eu experimentei, foram marcantes na minha vida, que me emocionam cada vez que eu me lembro, né, de alguns mais fortemente, e que sempre viver vale a pena mesmo, e viver com Jesus vale muito mais a pena. Por que eu falo viver vale a pena? Porque a vida está aí distribuída para todo mundo. Quem vai determinar somos nós. E eu sempre falo que depende das nossas escolhas, que as oportunidades são dadas. Entendeu? Porque eu saí de lá daquele buraco, né? Eu falo que é o buraco lá onde eu nasci. Não tinha referência nenhuma do que é psicologia, nada. Não tinha referência nem do que é ser cristão, a não ser a visão que eu tinha do catolicismo. E aí eu vou para o colégio interno, venho para Belo Horizonte, vou para o colégio interno, fico lá 5 anos, volto para cá, estudo, e falar assim, tinha alguém te indicando um caminho? Não. Eu sempre li muito, como eu disse. Descobri ali no primeiro ano lá no colégio interno, aos 13 anos, que leitura podia ser a minha porta de entrada para outros mundos. Então li muito, acho que era o cara que mais frequentava a biblioteca, a fichinha acabava e preenchia as outras. Aqui no colégio onde eu fiz o técnico também é a mesma coisa. Então, assim, como eu sempre li muito, isso sempre foi uma companhia para mim. E eu não dependia muito de estar junto das pessoas, porque eu não sofro de solidão no sentido que as pessoas sofrem. Eu falo que é solitude, eu me sinto muito bem em minha companhia. Eu gosto muito de estar comigo. E quem está comigo, Ele, né, Deus, sabe do que eu estou dizendo, não é uma egolatria, não nesse sentido, mas assim, eu gosto muito de mim, de ser do jeito que eu sou, dessa tranquilidade que eu tenho, dessa paz que eu sinto. Então que as pessoas busquem isso, sabe? Se estiver precisando de ajuda, não tenha preconceito com psicólogo, não. Vai procurar um, de preferência que seja cristão, mas vai procurar na cidade onde você mora, deve ter. Se não tem, vai no online mesmo, procura, né? Mas assim, não restringe a sua vida não, porque a psicologia é um caminho, é uma das possibilidades para a gente estar mais de bem com a gente mesmo e de bem com as pessoas, consequentemente. Então, muito obrigado por essa oportunidade, né? Me emocionei mesmo algumas vezes e me emociono, não tenho vergonha de me emocionar, de chorar. Me alegro muito, né, por esse dia que a gente está vivendo. E agradeço muito a Deus pela minha vida, pela vida de vocês, pela minha família, pelas pessoas que eu conheço, que fazem parte da minha história e do meu caminho, que sempre me ajudaram, com certeza. Então, muito obrigado. Chilu, muito obrigado. Obrigado por quem você é. Obrigado pelo homem de Deus, pelo pastor, por esse psicólogo, pelo profissional e, acima de todas as coisas, pelo que você gerou e continua, que bem claro, você continua gerando
na vida de todas essas pessoas que estão ouvindo, vão ouvir de todos nós. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado a todos os ouvintes do canal Nobres Bereanos por nos dar essa oportunidade de falar com vocês e, mais que isso, por nos dar a oportunidade de deixar nosso Deus falar com vocês através da vida de um homem consagrado ao Senhor, através da vida de um exemplo de fé que, em meio às dificuldades, nunca desabonou da sua fé, nunca desabonou daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Agradeço também a toda a equipe Nobres Bereanos, Silas, Mariana, que sempre tem nos ajudado, a Camila também aí por aguentar esses períodos. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e não deixem de curtir, de comentar, de tocar o sininho do canal. Sejam abençoados, porque tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu, pessoal!